Olá, a gente gostaria de desejar boas-vindas aí a todas as pessoas. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre como tornar produtos inclusivos e acessíveis. Obrigada ao convite, Itaú, Product Guru. Esse tema é muito importante. Esse tema está cada vez mais em pauta aí dentro das organizações, dentro da área de tecnologia também. Enfim, é super bom estar aqui com vocês falando mais sobre esse tema. Mas antes, a gente vai se apresentar. Meu nome é Débora Gap, meus pronomes são ela, dela, e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de mais ou menos 1,71 m de altura, com 34 anos. Tenho cabelo na altura do ombro, mas hoje ele está preso num rabo, ele é castanho claro, tenho uma franja para o lado, estou vestindo uma calça com estampa de animais e também uma calça branca com estampas pretas. E uma blusa preta também. Eu sou gerente global de diversidade e inclusão na Thomson Reuters, que é também uma empresa de tecnologia. Nesse meu cargo global, aí eu cuido de alguns programas e que inclui aí como pensar uma inteligência artificial inclusiva, né, que a gente fala do Inclusive AI e também Human-Centered AI, que eu acho que são temas aí bacanas aí para todo mundo pesquisar. Eu também sou fundadora da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQ+, que visa criar networking, empregabilidade e desenvolvimento profissional de mulheres LGBTQ. E também, importante mencionar, eu venho aí de uma trajetória de 10 anos, completando esse ano, trabalhando exclusivamente com desenvolvimento e implementação de estratégias de diversidade, equidade e inclusão no setor privado. É um super prazer estar aqui com vocês. Legal, né? Boa tarde a todos vocês, quem também está online, boa tarde. Meu nome é Fátima Frazão, eu sou consultora especialista em Product Design. Vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele morena, tenho cabelo castanho com bastante fio de grisalho, até a altura do pescoço, tenho olhos castanhos, tenho 1,69 m, agora à tarde talvez um pouquinho menos, precisamos alongar. E estou vestindo uma camiseta de manga curta, mas com gola alta azul, e com uma calça preta e um tênis preto também. Tá combinando aqui, né? Designer pensou também no dress code para ornar, né? E falando um pouquinho mais sobre a minha trajetória, eu sou designer há um pouquinho mais de 15 anos e migrei para a área de produto e experiência há 6 anos e fiz essa transição de carreira aproveitando muito esse background, essa bagagem em comunicação, marketing, internet, desde os principais softwares ali de criação, passando por algumas empresas do segmento educacional e também outras corporações. E acabei migrando para a área de UX no final de 2018. Iniciei minha carreira enquanto UX Writer e pude cada vez mais ir rampando, né, a carreira para poder ter uma visão um pouco mais estratégica de produto, mas sempre focada no que mais importa também, que é o usuário, né? E a partir disso, a gente começa, né, a observar o quanto nós podemos melhorar os nossos produtos, né, e transformá-los continuamente olhando para as pessoas. E, bom, hoje a gente vai trazer aqui para vocês, primeiro, essa apresentação nossa, que hoje ela é dividida em 2 partes. A primeira é falando conceitualmente de diversidade e inclusão. Aqui está... E aí, essa é uma outra coisa importante. A gente vê essa sigla de diversas formas, como D&I, diversidade e inclusão, D&I, né, diversidade, equidade e inclusão. Tem o P também, que traz o pertencimento. De maneira geral, as empresas trabalham sobre a mesma coisa, né? Mas aí varia a forma como cada uma chama. Então, a gente vai começar fazendo um nivelamento conceitual aqui sobre o que é diversidade, equidade e inclusão, né? E como que isso está dentro aí das organizações.
qual que é o papel, né, das organizações e dos profissionais e como que isso entra aí dentro da área de produto. Então, essa primeira parte aqui que eu vou fazer, e Fátima me falou para falar que a gente vai fazer um discovery. Eu sou da área de humanas, tá? Sempre trabalhei com RH, 10 anos, já 11 anos. Estou aprendendo sobre tecnologia, sobre a área de produtos. Estou fazendo agora um MBA em inteligência artificial, data science, big data. Estou aprendendo a codar em Python. Aí eu me paro e falo, por que eu estou fazendo isso? Mas é por um propósito de entender a raiz aí, das questões que tangem diversidade, inclusão, inteligência artificial, tecnologias, e como essas tecnologias podem, né, reforçar e potencializar vieses, preconceitos e discriminações que a gente tem. Mas, enfim, só dando um overview aqui, então, essa primeira parte a gente vai falar do que é diversidade, equidade e inclusão. Um nivelamento conceitual básico no tema. Eu espero que a maioria de vocês já saiba isso. Mas é sempre importante a gente reforçar, né, e continuar aí fazendo um nivelamento conceitual e entendendo qual que é o papel de todo mundo no tema. Bom, primeiro ponto, o que é a diversidade humana? Né? É um conjunto de características, de marcadores identificatórios que fazem com que cada ser humano seja um ser único, certo? Então, não tem nenhuma pessoa aqui dentro dessa sala que seja igual a outra, certo? Isso porque cada um de nós, a gente tem esses marcadores identitários que fazem com que a gente seja um indivíduo único. E essa é a riqueza, né, da diversidade humana. Então, imagina que no mundo a gente tem 8 bilhões de possibilidades de ser, né? 8 bilhões de arranjos desses marcadores identitários e não limitado só a eles. Então, a gente fala de origem, geração, idade, nacionalidade, identidade de gênero, corpo genital, orientação afetivo-sexual, religião, cultura, expressão de gênero, enfim, tudo isso faz parte, né, da nossa existência, da nossa jornada, da cultura em que a gente está inserido, das escolhas que a gente faz, dos ambientes que a gente frequenta. Então, isso vai modelando o indivíduo que a gente é. Mas se a gente tem esse 8 bilhões aí de potencialidades, 8 bilhões de possibilidades de existir aí no mundo, por que a gente fala de inclusão? Por que a gente precisa falar de equidade, inclusão, pertencimento e os grupos, né, que a gente chama de grupos minorizados? Eu acho que, para começar essa conversa, acho que é importante a gente falar sobre de onde isso vem e que isso é uma questão estrutural. Então, a nossa sociedade, ela tem os seus pilares que estruturam, né, que estruturam a sua existência, que são pilares estruturais e estruturantes, como a cultura, a economia, a justiça, a política, a educação, a tecnologia, a infraestrutura. E esses pilares, eles foram construídos, claro, com base em conhecimento, certo? Mas também nesses fenômenos, né, de exclusão e invisibilidade, que são preconceitos, né? Então a gente tem e fenômenos, né? Então a gente tem o etnocentrismo, o racismo, o patriarcado, a LGBTQIA-fobia, o capacitismo, que é a discriminação contra pessoas com deficiência, misoginia, a heterocisnormatividade, que é a crença que só existem ou só deveriam existir pessoas heterossexuais e cisgênero. E como isso se desdobra nesses pilares? Bom, isso está presente na nossa justiça, né? Quando a gente olha para as nossas leis, que cada vez mais a gente tem que trabalhar para rever e para torná-las mais inclusivas, como o casamento homoafetivo, né, para pessoas do mesmo gênero. Quando a gente olha aí para a infraestrutura e pensa nas pessoas com deficiência, por exemplo, na questão de acessibilidade. É outro pilar que também está permeado, né, por esses fenômenos de exclusão, por preconceitos. E quando a gente fala de preconceito, né, essa ideia, né, de ódio, discriminação, de ódio, exclusão contra determinados grupos ou pessoas.
E quando esses preconceitos são colocados em prática, é que a gente chama de discriminação. Tá? Então, eu trago esse slide aqui, falo disso, para a gente entender que isso vem de forma estrutural na nossa sociedade. Isso está permeado, quando a gente fala de discriminação estrutural, racismo estrutural, né, LGBTQIA-fobia estrutural, é porque isso, de fato, permeia a forma como a sociedade se estruturou, se estrutura e continua se estruturando. Então, a gente precisa ter uma intencionalidade no nosso dia a dia para continuar fazendo essa mudança e tornar a nossa sociedade um lugar mais inclusivo, acessível para todas as pessoas. Ou seja, né, então, a depender dos marcadores identitários que cada indivíduo tenha, isso vai determinar o nível de inclusão dessa pessoa, inclusão e pertencimento, né, dentro da sociedade e das instituições. Tá? E aí, como que a gente chama, né, as pessoas que são impactadas, né, por aqueles preconceitos que eu mostrei e pela discriminação? De grupos minorizados, minorias ou grupos subrepresentados. As três estão certas. Eu prefiro falar grupos minorizados porque mostra uma ação por trás, né, uma ação que é sofrida por essas populações. E, em linhas gerais, a gente está falando de mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas refugiadas, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas em vulnerabilidade econômico-social, pessoas acima de 55 anos e, a depender de algumas áreas, até acima de 40 anos, né, que a gente sabe. Então, pessoas também egressas do sistema prisional, que está faltando aqui. Enfim, a gente chama, né, esses grupos e essas pessoas aí de grupos minorizados. E é importante falar de um conceito aqui também, que é o da interseccionalidade dentro desses grupos. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa ela pode ter mais de um marcador identitário minorizante, digamos assim. Então, se uma mulher negra, ela sofre mais discriminação do que uma mulher branca, certo? Assim como outras populações, tem pessoas que acumulam mais de 2 marcadores aí identitários minorizantes. É por isso que nas estratégias de diversidade e inclusão é importante pensar sob essa perspectiva. E um exemplo para dar aqui para vocês é o seguinte: se a gente coloca, por exemplo, muitas empresas têm metas de mulheres na liderança, certo? Então, imagina que eu tenho uma empresa e eu coloco uma meta de 50% de mulheres até 2030. Se eu não tiver uma visão interseccional dessa questão, quais mulheres vão chegar lá? Mulheres brancas, cis, o que mais? Sem deficiência, certo? Então, são as mulheres parte desse, né, dentro desse recorte de mulheres que têm mais privilégios, né, que nasceram aí com mais privilégios do que as demais. Então, essa visão interseccional, ela é fundamental para a gente ter programas de diversidade e inclusão, ações de diversidade e inclusão sustentáveis. E tudo que essas ações entram, incluindo ações dentro de área de tecnologia, dentro de IA, dentro de produto, enfim. Os grupos minorizados, né, eles enfrentam aí diversas barreiras, né, sobretudo quando a gente fala aí do ambiente de trabalho. Então, a gente tem, vou citar algumas aqui. Questão de baixa autoestima, insegurança, síndrome do impostor. Síndrome do impostor é aquela questão que isso pega bastante. Isso pega para todas as pessoas de forma geral, incluindo pessoas, homens brancos, cis, enfim, mas para os grupos minorizados ainda mais, que é aquela coisa do: eu fui selecionada pela empresa para um cargo maravilhoso, mas alguém errou nesse processo. Eu dei sorte, acho que o recrutador errou, né? É que a gente chama dessa síndrome do impostor. Diferenças culturais e socioeconômicas, as regras não escritas. Então, dentro das organizações, a gente tem a cultura organizacional, a gente tem a cultura do país em que a empresa está inserida, e a gente tem também as regras não escritas, né? Que é aquela regra: você não chega 5 minutos atrasado para a reunião, né? Você chega na hora.
Tem um caso que eu trabalhei com uma pessoa que ela vem de um contexto socioeconômico um pouco mais vulnerável e ela sempre entrava nas reuniões 20 minutos antes. E todas as reuniões ela entrava e ficava esperando 20 minutos antes. E isso gerou diversos vieses, né, das pessoas em relação a ela. Então, muitas vezes, né, e essas regras não escritas, elas precisam ser faladas, né, para as pessoas. Então, esse é um outro exemplo que é importante a gente citar aqui também. Ter que provar mais que os demais, né, oportunidade de emprego e ascensão, dupla jornada de trabalho, vieses inconscientes, discriminação estrutural, né, a questão do assédio, a questão dos algoritmos também, né, algoritmos excludentes, falta de acessibilidade. Outro que é importante mencionar, que em inglês chama misgendering, e que em português é gênero equívoco, ou equívoco de gênero, que é a gente tratar as pessoas, sobretudo as pessoas trans, no gênero ou no pronome equivocado, né? Violência econômico-social, enfim. Tem diversos exemplos aqui, né, que a gente pode citar dessas barreiras, mas é sempre importante a gente reforçar, pois a gente não parte do mesmo lugar, certo? E aí a nossa missão como organização, como pessoa, é atuar de forma intencional, sobretudo quem tem aí mais que a gente chama de privilégios, né? Essa responsabilidade de melhorar nossa sociedade, nossas organizações para todas as pessoas, não só por uma questão ética, né, que isso é um imperativo, mas por uma questão de estratégia de negócio, estratégia de pessoas, estratégia de produto que a gente tem. E eu estava falando aqui de privilégio, né? Então, as pessoas, né, que nascem com privilégio, a gente tem aqui exemplos, né? Privilégio masculino, privilégio hétero, privilégio branco, privilégio de classe social, enfim. Se você nasceu com todos esses privilégios ou algum deles, né, você não é culpado por isso, não é esse o ponto. Mas quem dorme com o privilégio acorda com uma responsabilidade. Então, e é isso que eu mencionei, não é só uma responsabilidade para a gente mudar a nossa sociedade, né, nesse lugar mais aspiracional, né, nesse lugar de ser o certo a ser feito, mas é fundamental para a gente ter negócios e produtos cada vez mais aderentes a essa diversidade, né, esses 8 bilhões de pessoas que a gente tem na nossa sociedade. E aí, as organizações, elas fazem o que eu chamo, não só eu chamo, né, o que chamamos, né, de uma discriminação positiva. A discriminação negativa é aquela que exclui, é aquela que violenta. A positiva, em termos legais, é aquela que diferencia esses grupos a fim de remover essas barreiras históricas aí acumuladas. Então, quando a gente faz essa diferenciação, é quando a gente está trabalhando o que a gente chama de equidade, né? E quando a gente, né, olha para esses grupos de forma diferenciada, né, que é a equidade, todos têm as mesmas condições, a gente finalmente aí gera a igualdade. Ou seja, isso é a justiça, certo? Então, esse processo que a gente tem de desenvolver ações afirmativas para eliminar as desigualdades é, querendo ou não, diferenciar grupos que precisam de um olhar diferenciado a fim de gerar uma justiça, igualdade aí para todas as pessoas. E aqui, para finalizar essa primeira parte aí desse nivelamento conceitual em diversidade e inclusão, do porquê que isso é importante, né, para a sociedade, indivíduos e instituições. Então, quando a gente olha para a sociedade, já falei algumas vezes, é um imperativo ético, é parte da responsabilidade social das organizações, governos e indivíduos. É parte também da agenda de direitos humanos e também dentro do advocacy, né, das organizações por pleitear por mudanças também para os grupos minorizados. A nível individual, traz mais respeito, segurança psicológica, um tratamento justo, melhora a carreira e o bem-estar de cada indivíduo. E mesmo que você não faça parte de nenhum desses grupos que eu mencionei, acredite, se você estiver trabalhando numa empresa que investe em diversidade e inclusão, o ambiente de trabalho vai ser melhor para você também. Tá? Então, a nível individual, isso também tem um impacto muito grande. E quando a gente olha a nível da instituição,
é uma estratégia de negócio. A gente melhor atende nossos clientes sobre diversas perspectivas, né? Tanto pensando em acessibilidade de produto, tanto pensando em toda a jornada e os grupos minorizados também que eu mencionei, como eles são considerados na jornada aí do produto. É uma estratégia de pessoas, então melhora a atração, retenção e desenvolvimento de talentos. E também é uma estratégia de ESG, né, que é a parte de sustentabilidade social e de governança aí das organizações. Cada vez mais as organizações estão sendo cobradas aí por órgãos por desenvolver ações em diversidade, equidade e inclusão e ter essa visão. Mas não só cobradas, eu acho que isso é algo fundamental para a gente desenvolver produtos e soluções cada vez melhores desse ponto de vista ético, mas também do ponto de vista estratégico, pensando nos clientes que a gente vai atender. E aí, como que a gente tira isso do backlog aí de produto? E aí eu chamo aqui a Fátima para contar aqui para a gente. Legal, obrigada, né? Bom, a gente teve todo esse discovery, né, falando de diversidade, inclusão, entendemos aí a abrangência disso e, bom, o que a gente consegue saber é que é sobre pessoas, né? Então, nós, pessoas também de produto, cada vez mais buscamos a inovação, uma capilaridade absurda de informações, inteligência artificial. E, mesmo assim, a gente tem um grande desafio constante, diário, que é perceber e entender comportamentos, ações e as necessidades das pessoas que consomem os nossos produtos, né? E aqui eu trouxe um exemplo muito prático, né? Da onde que todas essas questões relacionadas à diversidade e inclusão impactam nos nossos produtos. Essas notícias são desde 2022. E todas elas têm ali ou o mesmo segmento, né? Ou têm situações muito parecidas, onde quem na ponta, que faz uso de um produto ou de um serviço, sofreu uma péssima experiência, né? Então, a gente tem desde questões de racismo estrutural, onde pessoas que buscam crédito e que muitas vezes não tiveram estrutura socioeconômica para conseguir ter um capital de giro, então muitas vezes o crédito é negado, ou isso acontece mesmo por conta da raça e da etnia. A gente também tem casos aqui, no caso, né, de gordofobia, onde uma pessoa fez a compra de uma passagem através de uma plataforma e conseguiu realizar essa compra, fez ali a viagem e, ao retornar, teve problema dentro desse serviço. Essa informação que essa pessoa precisava de ocupar o espaço de uma pessoa com baixa mobilidade, não chegou numa ponta do sistema. E, a partir desse momento, acontece aí uma péssima experiência, não só em relação à vivência, mas que isso gera danos irreversíveis para as pessoas. Aqui uma questão também, né, sobre racismo e lesbofobia, onde o cliente fala ali com um produto, com o próprio negócio e informa, né, sobre sobre o atendimento, que ele não quer ser atendido por determinada pessoa, por conta de uma mulher que supostamente ele identifica e classifica como lésbica e negra. Então, a gente tem aqui duas situações. E, a seguir, a gente tem também aqui uma situação onde uma pessoa sofre transfobia quando ela vai preencher um cadastro. E o cadastro exige ali o nome de registro. E esse nome de registro, às vezes, pode ter sido ainda não sido retificado, né?
E nomes retificados também dizem respeito a pessoas que se casaram e se separaram e tiveram o nome do parceiro, do cônjuge, e precisam tirar. Então, isso não é só de uma comunidade. Isso abrange diversas. E aqui essa pessoa ela não conseguiu fazer o cadastro de uma academia, né, por falta de informação ou por não ter esse campo. E, mais recentemente, 2 ações também aqui em relação a um serviço e plataforma também, né, do segmento aéreo, aonde existe a situação de capacitismo, aonde a pessoa também informa ali dentro do cadastro, né, todas as suas características, que é uma pessoa com deficiência, e o atendimento ali também, né, não simplesmente viola todos os direitos dela como cidadã e, obviamente, tipo, as questões ali enquanto cliente, né? E a mesma outra situação, tratando-se de animais, né? De um cachorro que foi tratado como bagagem e foi extraviado. Mas cachorro, ou qualquer ser, não é bagagem, né? E foi extraviado uma vida e que, infelizmente, veio a óbito, né? Então, todas essas situações aqui que provocam a gente, enquanto pessoas de produto, em negócios e tecnologia, o que será que a gente poderia ter levantado a mão ali numa daily para provocar ou até trazer esses casos? É só jogar no buscador ali de fazer suas pesquisas, ou no ChatGPT, ou, enfim, qualquer outra tecnologia. Isso também está acessível, né? E, mais recentemente, nós temos toda essa situação que o estado do Rio Grande do Sul sofre com as catástrofes, com essa catástrofe das enchentes, não só Rio Grande do Sul, como outras localidades do nosso país e do mundo, enfim, sofrem com essas grandes catástrofes. Mas eu vou fazer o nosso recorte Made in Brasil, desde Brumadinho, passando por todas as enchentes também do Norte e do Nordeste, ocorridas nos últimos anos. Só que, dessa vez, realmente, isso passou dos limites, se é que tem limite, uma catástrofe, né? E surge também, dentro daqueles grupos, dentro da nossa diversidade, novas características, né? Que vêm relacionadas ao racismo ambiental e também aos demais impactos sociais que vão surgir a cada catástrofe. A gente já passou uma global, né, que foi a pandemia. Então, a gente tem alguns insights dessa experiência que, enfim, ninguém estava preparado, né? Nós, enquanto pessoas de produto, o que extraímos dessa experiência para colocar para as próximas? Será que eu preciso lançar uma nova feature usando IA para poder ter um melhor processamento, aliás, para ter uma melhor performance, entrega tipo do meu produto? Acho bacana. Mas e os outros e se por trás, que a gente nunca considera e que impactam diretamente os nossos usuários, as pessoas beneficiárias, os nossos clientes, inclusive a gente? Porque, muitas vezes, se a gente faz parte ali de um time, de uma squad ou de um projeto, a gente fica tão focado, direcionado para uma tecnologia, para uma solução, para uma aplicação, seja o que for, e que a gente também se esquece. E a gente deixa de ser porta-voz. Por mais que, e eu super concordo com algumas falas anteriores, realmente tem alguns problemas que são de esfera social. Mas se a gente quer transformação,
e a gente também faz parte da sociedade, a gente também é uma pessoa, e também é uma pessoa de produto, por que não colocar isso na mesa? E aqui, podem tirar print, e depois Paulinho pode disponibilizar a apresentação. Aqui é o nosso simbora. E aqui é nosso quadro aqui de backlog. Muita essa interface aqui deve dar, às vezes, pânico para algumas pessoas aqui, e eu, às vezes, fico. De acordo com as nossas tarefas, com as nossas tasks de produto. E essas são tasks de produto que podem são tarefas acionáveis em todo o ciclo de produto, independente de qual for. E pode ser que muitas delas vocês já tenham passado por isso ou tenham, né, acompanhado alguma dessas tarefas, só que agora eu convido para que a gente coloque também mais uma camada, né, mais uma lente em relação à diversidade e inclusão para dentro dos produtos. Então, dentro dessas nossas tasks aqui, de tirar diversidade, equidade, inclusão e pertencimento do backlog, a gente tem algumas tasks como a representação diversificada em tomada de decisões. Quem que decide? Quem que está nessa mesa? Quem que está no war room na hora que a bomba explode? Né? Quem são essas pessoas decisoras? São só pessoas brancas? São só homens? São só pessoas de determinada área? Temos também, dentro dessas nossas tasks, lideranças alinhadas com objetivos de diversidade e inclusão. Bom, acredito que boa parte das organizações, companhias, enfim, e projetos também, tem uma expectativa sobre o papel do líder, né? E esse também é mais uma, não sei se mais uma, mas é uma habilidade, né, que a liderança precisa manter ali na primeira camada, constantemente, né, sobre diversidade e inclusão com seus pares, na hora de formar um time, na hora de conduzir conversas difíceis, inclusive falando, eu não sei essa história do seu pronome. Me explica. Afinal de contas, se é um time, todo mundo precisa se apoiar, inclusive nesses conhecimentos, que muitas vezes é novo. E caso isso não seja possível, tem informação pra caramba. E, às vezes, e um recurso que eu super recomendo é, se você está dentro de uma companhia, de uma empresa, que tenha essa estrutura, uma área direcionada de diversidade, inclusão e RH, peça suporte para saber conduzir. Não só pela gestão de pessoa em si, mas até mesmo pela sua capacitação, enquanto líder. A questão da analisar e mapear os dados de produto, isso é recorrente para a gente. Não é? Mas será que a gente analisa, tirando os nossos vieses, sem pensar, é homem, mulher, pessoa branca? Será que a gente chega nessa camada? Quais são esses dados que a gente se orienta sempre? Quais outros que a gente não oportuniza? E, inclusive, começa a pensar aqui em gerar valor, como a gente tem voltado nesse mesmo ponto. A questão de coleta inclusiva dos requisitos, realizar isso de forma completa, né, é super importante. A apresentação dos resultados de pesquisas com os usuários, com uma diversidade de usuários. Putz, mas eu não tenho tempo para pesquisa, tudo mais, e etc. Começa usando pequenos recursos, né? Começa usando, inclusive, dá para usar IA para isso,
né, pensando outros perfis, levando em consideração outras dimensões nesse aspecto, né? E também envolvendo outras áreas. Eu falo que, quando eu comecei essa conversa de tirar diversidade e inclusão do backlog de produto, eu falei, eu vou atormentar uma galera de DI e RH, né? Mas isso é bom, porque, afinal de contas, aí toda a companhia entende que também o que se faz e potencializa, inclusive, essa entrega, né? E a questão mesmo dos testes mais abrangentes, levar a sério esses protocolos de testes, considerar demais a questão das barreiras linguísticas, a acessibilidade. Por mais que a acessibilidade, às vezes, ela vira requisito opcional, ela deveria ser um requisito obrigatório. A questão das sensibilidades culturais e níveis variados de alfabetização tecnológica. Além dos princípios de design inclusivo, principalmente para nós, designers, UX, mas isso cabe para todos. E rodadas do universo de produto em relação, até mesmo aquelas matérias que eu postei anteriormente, né, coloquei no slide anterior, né? Isso é o universo de produto também. Por que a gente não fala disso? Uma dailyzinha, sei lá, a última do mês. A questão também do incentivo e participação dos grupos de afinidade da empresa, né? Muitas pessoas de produto já fazem, são ali participantes. E também aproveitar esse espaço para também falar sobre as nossas construções, né? Sobre as nossas soluções, ter ali talvez um capítulo, enfim, aproveitar, né? E, como eu mencionei, estabelecer a parceria com áreas de DI ou de RH, na hora de talvez pensar em criar ali, né, um roteiro, uma entrevista. Como é que será que eu conduzo uma entrevista com uma pessoa que tem baixa mobilidade ou tem deficiência física? Eu, Fátima, hoje sei, mas eu sempre peço instrução para as áreas, porque muitas vezes tem alguma especificidade que eu não tenho domínio e está tudo bem. Né? Como será que eu conduzo algum tipo de... Agora, infelizmente, vou usar esse exemplo. Como é que a gente vai falar com esses usuários que foram atingidos, que foram vítimas dessa enchente no Rio Grande do Sul? Será que eu já posso... Quais cuidados que eu poderia ter, além de pessoa de produto? Será que não é legal eu estar junto com uma pessoa de DI para ter um aproveitamento maior e também ter o cuidado e ética para fazer determinadas perguntas? É uma forma de a gente conseguir ter suporte e apoio de demais áreas. E tudo bem, beleza. A gente tem um backlog, mas a gente ainda não falou de dados, que são importantes e que tangibilizam a nossa entrega, que vão medir ali resultado e performance. Aqui a gente não tem nenhuma coisa inédita, né? Ou talvez tão diferente. Quando a gente fala desses dados, nós podemos trabalhar dentro dos produtos, para que eles possam ser mais diversos e inclusivos, a gente está falando desses dados aqui. Localização, faixa etária, diversidade de gênero, identidade de gênero, racial, étnica, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, isso é acessibilidade física e digital. Todos esses dados aqui já são pré-existentes, boa parte. E se eles não são pré-existentes, existe a possibilidade da gente conseguir ter ali o suporte com a área de Data Analytics, para começar a extraí-los e percebê-los, e colocar
colocar no backlog para poder tirar. E aonde que esses dados podem estar apresentados? Então, a gente tem algumas métricas aqui também de produto, que não são novidade. Eu tenho métrica de aquisição, engajamento, retenção, monetização, satisfação do cliente e performance técnica. Dentro dessas todas as métricas, a gente ainda tem esse detalhamento. E aqui, né, onde que eu posso acompanhar os meus dados desse usuário, né, com essas camadas para dentro de aquisição? Em novos usuários, taxa de conversão. E aqui, essas métricas, né, essas taxas que estão numa outra cor, sem ser branco, que é o laranjinha, são as que a gente sugere que a gente comece a observar com mais exatidão, com mais foco, aliás. Então, dessas simples métricas que a gente já tem, que a gente já trabalha, por que não criar mais uma camada para a gente observar essas outras características? Porque, a partir daqui, a gente pode começar a trazer ou impulsionar a visão estratégica focada em valor. E qual que é o nosso papel, né? Enquanto pessoa de produto, pessoa de negócio, tecnologia, testes, né? Bom, a gente, enquanto profissional, a gente deve respeitar todas as pessoas dos nossos times, os nossos pares, os nossos colegas, as estruturas, e sempre estar cumprindo, enfim, a questão mesmo dos códigos das áreas e da companhia que a gente faz parte. E algo muito importante, não só para o outro, mas para a gente, enquanto profissional, né, saber que todas as pessoas elas podem cometer erros, e erros são legítimos. E pedir desculpas, que também são legítimas. Quando qualquer tipo de situação que pode constranger pode acontecer, né? E tem outras coisas que a gente traz aqui, como promover esse ambiente mais acolhedor, respeitoso, não tolerar as piadinhas. Eu até tolero a do Paulo, porque é mais do tio do pavê, né? Então, mas é porque eu também faço umas bem ruins, né? Cada figurinha, né, amigo? Ter consciência sobre os nossos vieses inconscientes e atuar para gerenciá-los. E levantar a mão, né? Ter consciência dos nossos privilégios e utilizá-los para transformar a sociedade. Eu lembro que meu primeiro contato com o Paulo, eu já ouvia bastante podcast. Eu falava, puta, é muito legal esse conteúdo, cara, que incrível, que fantástico, que autêntico. Tantos profissionais que trazem muita coisa, mas tem uma coisa que ele falou até agora, ou tem pouco conteúdo. Está falando um pouco de diversidade. Aí eu fui lá, bati na porta dele, a maior cara de pau. Falei, cara, por que não tem nenhum assunto ainda, sei lá, mais atualizado sobre diversidade? E a partir de então, acho que foi 2020, pandêmico, o Paulo, dentro desse privilégio de ter esse espaço que é super humanizado, que é democrático, falou, cara, bora fazer, né? Então, ele tendo esse canal, ele tendo esse meio, eu também, vejo que existem muitas pessoas que podem e devem apresentar seus talentos e suas potencialidades. E fui lá e tentei, né, para falar um pouco mais da comunidade LGBT, mas eu também falo sobre a comunidade de mulheres, né? Então, mais mulheres na tecnologia. Então, eu peguei esse meu privilégio, esse meu acesso, e fui à frente. E isso também compactua muito com a nossa educação continuada, que é constante, cada vez mais. Fora isso, o nosso engajamento como uma pessoa aliada,
o posicionamento de engajar e educar colegas no assunto, aqueles que às vezes estão mais distantes, enfim. E valorizar a diversidade em todas as suas dimensões e, bem como, inspirar outras pessoas. E queria só também trazer aqui a Dé para falar um pouco mais em relação aos papéis das organizações. Sim, aqui chegando para o final, acho que é importante a gente trouxe aqui o papel, né, dos profissionais, né, a nível individual e das organizações. Quando a gente olha para as organizações, acho que promover empregabilidade, desenvolvimento, né, de grupos minorizados, assim como olhar, né, para aquele desafio mais qualitativo, que é o ambiente de trabalho, o comportamento das pessoas. Revisar políticas, benefícios, estruturas. Naquele primeiro slide, né, que eu mostrei das estruturas da nossa sociedade, isso se replica para dentro de uma organização também. Então, toda a estrutura, processo que a gente tenha numa organização, ele pode ter sido também construído numa base excludente, né? Então, é importante ter esse trabalho de revisar também. Educar as pessoas. Então, acho que isso é um ponto que eu sempre bato nessa tecla, porque muitas vezes, dentro das áreas de diversidade, inclusão, RH, a gente acaba caindo num viés que a gente já deu tanto treinamento de diversidade, mas todo mundo já sabe isso que a gente está falando. Mas quando, na verdade, os profissionais, né, entram, saem, vêm de outras empresas, muitas vezes a nossa sociedade mais deseduca para o tema do que educa. Então, tem diversas perspectivas. Obrigada. Diversas pessoas, né, que chegam, então acho que é sempre importante a gente estar falando do tema e educando aí as pessoas no tema. Bom, produzir, fazer produtos inclusivos e acessíveis, né, como a gente falou, acho que a acessibilidade tem que ser obrigatório, acho que não é opcional, né, então, aliás, por lei é obrigatório, mas, enfim, a gente sabe, então, eu acho que isso é um ponto também muito importante. Garantir comunicação inclusiva, né, todos esses processos que a gente tem dentro da organização. Olhar para fora da empresa também, olhando a educação da sociedade, atuando, né, com advocacy também para a questão de leis, né, e apoio para a população LGBTQIA+, e outros grupos minorizados. E também não tolerar, né, nenhuma forma de discriminação. Né? Então, ter a sua linha de ética, ter o seu código de conduta, ter o seu canal de denúncias, atrelado à educação aí no tema. E é isso que a gente queria trazer aqui para vocês. Eu agradeço o espaço para a gente estar falando desse tema, que é super importante. Fica aqui o nosso LinkedIn, né, os nossos contatos, e também nosso convite para fazer parte aí da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQ, que é só entrar nesse @ no Instagram, @mulhereslgbtq, e entrar lá e fazer parte da rede. E agradeço ao Espaço, ao Festival de Produtos, ao Paulo, ao Product e ao Itaú, para esse espaço tão rico de troca, de reflexão, para a gente sair com a cabeça a milhão e poder trocar, além disso, com os nossos contatos. Estou super à disposição. E deixar essa apresentação em homenagem aqui para duas amigas muito queridas que estão na linha de frente enquanto voluntárias, que é Camila Bellini e Marina Limpe, e que em breve tudo se restabeleça. Obrigada. Obrigada. Maravilhosas. Obrigado, viu? É isso. Agora a gente vai continuar no tema diversidade e inclusão. E assim, enquanto o PG for PG, sempre vai ter espaço. O livro. O livro. Volta aqui. Cadê? O livro. Volta. Vamos falar do livro? A gente é de produto, não é do jabá. A gente não sabe... Esse produto a gente não... Bom, o ano passado foi lançado o livro Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões. É um livro com mais de 40 coautores. Já é o volume 2. E ano passado acabei me atrevendo também a escrever justamente sobre produto, para dentro ali desse... um capítulo de produto para dentro desse livro, que é incrível, com vários autores.
Eu sou uma, Débora também, vai trazendo um tema super interessante. E aqui tem um QR Code para quem quiser fazer a aquisição. Tem também nas outras plataformas aí, mas aqui você compra direto com as pessoas autoras. Tem desconto, tá? Então pode acessar o QR Code ou a URL aqui personalizada. É isso. E tem surpresa. Tem surpresa? Temos surpresa. O que tem? Surpresa. Temos aí alguns exemplares para no final do dia, A gente até sortear. o final do festival, Paulinho fazer o sorteio. Isso mesmo. A gente vai sortear no final do dia. Aqui, né? Pô, tô aqui. Vou sortear no final do dia esses exemplares, então fique até o final, para que, caso você ganhe, você saiba que você ganhou. Olha só. Bem, Fá, Dé, muito obrigado. Obrigada, Paulo. Muito obrigado. Enquanto o PG existir, terá espaço para esse tema de diversidade e inclusão. Tá bom? Tamo junto.